Turma, voltando aqui para a nossa aula, estamos falando dos reinos germânicos, que se formaram quando Roma foi invadida. Aqui a gente tem o nome de vários povos germânicos. Aqui na página 381 temos um mapa. Vou falar o nome de cada um deles para vocês. Temos os suevos, temos os reinos dos visigodos, temos os reinos dos vândalos, temos os reinos dos ostrogodos, dos gépidas, dos lombardos, dos bávaros, dos turígios, dos alamanos, dos burgúndios, dos saxões, dos frísios, os anglo-saxões, os jutos e os daneses, o reino dos francos. Tínhamos ainda outros povos que se tornaram independentes quando Roma caiu, como os bretões, os pictos, os irlandeses, os berberes, os eslavos, os hunos e o Império Romano do Oriente, que se manteve independente depois da queda. Esse é o mapa de como ficou a Europa pós-queda do Império Romano. E se vocês foram vendo, certas palavras parecem palavras que a gente usa hoje em dia. Palavras como vândalos, por exemplo, parecem palavras que a gente usa hoje em dia. Bem, é que o nome de alguns desses povos acabaram tendo, digamos, uma fama ruim pós-queda do Império Romano. Então, o nome vândalo, que era o nome de um povo, acabou sendo sinônimo, ou seja, o mesmo significado da palavra vândalo que a gente usa, de uma pessoa que faz vandalismo, que faz quebra-quebra, que depreda os bens das outras pessoas. E isso só mostra, digamos, o quão traumático foi para os romanos ser derrotado por esses povos. Mas era uma coisa que ia acontecer. Eles cresceram muito, de uma maneira muito agressiva, se apoiando numa ideia de obter escravos para manter toda a produção romana. E essa ideia precisa que o Império continue a conquistar, a se expandir. No momento que eles decidiram parar de se expandir, eles ali assinaram praticamente um acordo de declínio. Porque não tinha como eles se manterem. Mas também não tinha como eles se expandirem. As coisas estão ficando muito difíceis para eles. Até internamente, estava tendo muitas confusões. Uma coisa que o livro de vocês não traz, mas durante esse período de problema econômico, vários generais romanos começaram a brigar entre si. Porque tá lá conquistando terra, derrotando inimigos, as tropas estão amando o general, estão falando que ele é o cara, ele é a pessoa que deveria mandar em todo mundo. E aí os generais começaram a acreditar que realmente ele era o cara, que ele deveria comandar todo mundo. E aí começou a surgir vários imperadores romanos. E esses imperadores foram brigando entre si. Se já não bastasse a crise econômica, eles começaram problemas internos de briga, que foram brigando, até que apareceu um general chamado Diocleciano. Acho que eu até falei isso pra vocês na aula de Império Romano. Que ele resolveu essa briga toda. Mas quando ele resolveu essa briga toda, o Império Romano já estava muito fraco. E aí, meio que era questão de tempo até acontecer essas invasões germânicas. E essas invasões germânicas, como eu falei, ela aconteceu muito porque eram povos que estavam precisando de terra nova. Porque tinham outros povos perseguindo eles. E o Império Romano lá, todo grande, intocado por séculos. E eu tô vendo que tá tendo menos soldado na fronteira. E ó, coisa estranha, que tá mais fraco. Vamos invadir aqui. E eles foram aproveitando o momento de fraqueza do Império Romano. Viam que eles invadiam e vinha pouca tropa. Invadiam, vinha pouca tropa. E eles conseguindo dinheiro, conseguindo terras, conseguindo formar novos locais de moradia.
Mas uma coisa interessante aconteceu. Quando eles foram dominando e criando casa, parando para morar nos lugares, eles começaram a também se misturar com o costume daquele povo que foi romano, se tornou romano com o tempo. Então, digamos, o povo franco, o reino dos francos, invadiu, dominou toda aquela parte ali que hoje é mais ou menos Holanda, França, um pouco ali da Espanha. Eles tiveram contato com as cidades romanas que estavam lá. E eles... interessante essa coisa de direito romano. É bom, funciona. Dá pra usar com a gente. A gente pega nossos costumes, dá aqui umas reescrita aqui em algumas leis. E a lógica do direito de dar a cada um o que é seu, de proteger os bens, de não matar. Isso é bom, vamos manter aqui. Eles foram vendo que certos costumes romanos eram muito bons, era muito bom socialmente, fazia com que a sociedade ficasse muito em paz. Então, o que eles fizeram? Eles começaram isso aqui eu gostei, vamos manter. Isso aqui eu não gostei, a gente, não é mais romano. Mas isso aqui que é romano, vou manter. Exemplos. Eles mantiveram intacto muitas cidades romanas, porque a estrutura da cidade era boa. Eles não sabiam como fazer aquelas cidades. Inclusive, uma coisa interessante, muito conhecimento romano se perdeu, porque alguns desses povos germânicos não eram letrados. E muito menos letrados em latim. Então, quando eles invadiam, alguns documentos eram queimados, algumas coisas eram perdidas. E nesse processo todo de queimar conhecimento, lógico, o conhecimento some. Mas eles depois viam que algumas coisas eram boas. Então eles tentavam preservar ao máximo aquela coisa romana que era boa, porque eles não sabiam como consertá-la. Um grande exemplo disso que a gente tem são de pontes romanas. Algumas pontes romanas foram muito conservadas porque os germânicos não sabiam trabalhar com pedra como os romanos sabiam. Então eles não sabiam reconstruir aquela ponte de pedra que os romanos fizeram. Então eles preservaram ela ao máximo. E se acontecesse dela cair, eles tinham que reconstruir a ponte e faziam com madeira. Então eles sabiam dar valor a algumas coisas que os romanos tinham, apesar de eles não saberem como mexer. A organização social. De maneira geral, os povos germânicos eram patriarcais. Ou seja, é o homem mais velho, geralmente, que manda. O chefe da família que manda. Assim, as decisões eram tomadas pelo chefe de cada família. Os germânicos não costumavam se organizar em um estado com poder centralizado, exceto em períodos de guerra. Quando um chefe era escolhido para coordenar o grupo de guerreiros comitatus, os guerreiros que compunham os comitatus deviam jurar fidelidade a esse chefe, assim como os chefes deveriam jurar sempre defender os guerreiros. As leis que regiam as sociedades germânicas tinham como base seus costumes. Eram transmitidas oralmente, não escrita. Isso é uma coisa que foi mudando. Conforme eles foram tendo contato com o costume romano, eles começaram a registrar suas leis. E essa coisa de chefe, guerreiro, o chefe da família representa um poder político dentro do povo, da tribo. E eles só se unem em motivo de guerra. É uma característica muito deles. É tipo, olha, cada família cuida do seu, cuida da sua terra. Quando a gente tiver que entrar em guerra contra outro povo, a gente vem, se une, faz uma reunião, decide quem é que vai comandar o esforço conjunto e a gente vai. Mas até lá, cada um no seu. Era muito esse tipo de pensamento que chefiava as tribos germânicas. E a religiosidade? Os povos germânicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Além disso, praticavam cultos de adoração às forças da natureza. Porém, no início do século VI, época de formação dos primeiros reinos germânicos,
cristianismo passava por um processo de crescimento, ampliando ainda mais sua difusão com diversos territórios. Dessa maneira, após a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja se tornou uma instituição poderosa, exercendo grande influência entre os reinos germânicos. Isso é uma coisa interessante de se lembrar. Apesar do Império Romano ter caído, a Igreja Católica não caiu com eles. Como ela era separada do Estado, apesar de ter sido adotada a partir de um tempo como a religião oficial do Império Romano, o catolicismo ela tinha sua própria rede de, digamos, cadeia de comando, com o Papa como a autoridade máxima. E quando o Império Romano caiu, eles conseguiram se organizar para, olha só, caiu o Império Romano, tá vendo aí os germânicos, vamos conviver com eles pacificamente, com o tempo eles vão virar católicos, a gente vai convencer eles a virar católicos. Eles aproveitaram esse momento de queda do Império Romano para tentar permanecer o máximo possível nos territórios que estavam sendo dominados, e aí, com o tempo, e convertendo os povos germânicos, assim como os católicos fizeram com os romanos. E deu certo. Conforme a maioria dos povos germânicos foram se aceitando, eles começaram, com o tempo, a aceitar cada vez mais a religião cristã, até o ponto de que a grande maioria se tornou cristã mesmo. Onde vocês podem estar achando, esse nome de francos tá meio parecido com França, né, professor? É por isso mesmo. A França vem dos francos. Alguns povos, como exemplo, os bretões. Os bretões são lá da Inglaterra. Eles, com o tempo, se misturando com os anglo-saxões, eles formaram o que hoje é a Inglaterra. Esses reinos que estão aqui no mapa foram os que foram formando os países que são hoje. E dentro dessa formação estava o cristianismo. Por quê? Porque apesar de expulsar os exércitos romanos, os comandantes, os governadores romanos, dentro desses territórios manteve-se a igreja. E a Igreja Católica conseguiu, através de um processo de conversão, conseguir mais pessoas. A questão da conversão cristã é muito curiosa, como se deu, porque mais ou menos foi da mesma forma que com os romanos, porque existia uma grande quantidade de pessoas pobres nessa época. E a mensagem cristã, ela é muito... traz muito conforto a essas pessoas de poucos bens. Então ela facilmente consegue conquistar essas pessoas. E naquela época, principalmente, eles sabiam como trabalhar bem essa questão. Então foi muito pela questão do cristianismo ser cristianismo, suas características principais, é que fez ela se manter e depois se expandir novamente dentro dos reinos germânicos. Bem, é isso. Eu acho que eu vou passar ainda para vocês o Império Romano do Oriente. Vou também passar, vamos ver toda a questão do Império Romano ainda hoje. Vamos lá para a página 284. Império Romano do Oriente. Na parte oriental do Império, também conhecida como Império Bizantino. Por que bizantino? Porque o fundador, digamos, o que é conhecido como fundador se chama Bizâncio. O imperador Bizâncio. Então, meio que o nome dele foi adotado de uso histórico para o Império Romano do Oriente. Mas, pelo que a gente sabe, eles lá se chamavam de romanos. Até o fim da Idade Média, com a queda de Constantinopla, eles se chamavam de romanos. Na parte oriental do Império, também conhecido como Império Bizantino, houve um grande desenvolvimento do comércio, o que contribuiu para o crescimento de diversas cidades, como Antioquia, Alexandria, Niceia e Constantinopla, a capital do Império do Oriente. Nessas cidades, tinha uma ampla rede de construções que serviam aos seus habitantes, como teatros, circos, banhos públicos, hipódromos e igrejas.
Desses aqui, banhos públicos seriam, digamos, locais de... É exatamente para isso, gente. Banho público, de limpeza. É que, assim, vocês têm que ter ideia de que questão de chuveiro, de limpeza pessoal, não existia em casas. As casas naquela época eram diferentes, eram mais uns cômodos para você dormir e guardar um pouco de comida. A questão da higiene não era tanto assim difundida em cada casa. Então tinha essa questão dos banhos públicos para as pessoas terem onde se limpar. E os hipódromos eram locais de corrida de cavalo, corrida de biga. Parte da tradição da cultura romana. Constantinopla. Constantinopla era um dos maiores e mais importantes centros comerciais da Idade Média. A cidade era habitada por pessoas de diferentes origens, como árabes, venezianos, genoveses, gregos e romanos. Havia um grande fluxo de pessoas na cidade, pois viajantes de diversas regiões iam a Constantinopla com o objetivo de vender e comprar mercadorias. A localização da cidade na divisa entre a Ásia e a Europa privilegiava as trocas comerciais, pois pela região passava grande parte das rotas de comércio marítimas e terrestres entre dois continentes. Como eu falei, a região do Império Romano do Oriente era muito privilegiado, por isso que eles conseguiram se manter por muito mais tempo. Assim, muitos mercadores percorriam essas rotas, trazendo do Oriente produtos como pedras preciosas, sedas, especiarias e porcelanas, e levando para lá produtos como prata, chumbo, vinhos, azeites e frutas secas. As influências culturais. Além de privilegiar as trocas comerciais, a localização geográfica do Império Romano do Oriente favoreceu o intenso intercâmbio cultural com outras regiões. Os bizantinos foram amplamente influenciados pelas culturas greco-romana, persa e chinesa. Como eu falei, ele tinha contato com vários povos, até lá na China. O ensino das crianças de famílias de elite, por exemplo, tinha como base principalmente autores clássicos gregos. Além disso, eles herdaram dos gregos o idioma, adotado oficialmente no século VII. Por quê? Porque eles queriam se diferenciar do Império Romano do Ocidente. Por isso que eles queriam... Vamos deixar um pouquinho o latim de lado e vamos falar mais o grego. Dos romanos, os bizantinos herdaram a organização do Estado e a maneira como as cidades eram estruturadas, tendo como inspiração a cidade de Roma. Das civilizações orientais, os bizantinos herdaram o uso da seda, o apreço pela decoração e a influência na arte em geral, em especial na arquitetura. A arte bizantina. Grande parte do que conhecemos atualmente sobre a arte bizantina está relacionada à temática religiosa. Diversas manifestações artísticas produzidas no Império Bizantino, como esculturas, pinturas, mosaicos e iluminuras, construções arquitetônicas, produções literárias, refletiam a influência da religiosidade cristã. Uma coisa importante de falar, quando houve essa divisão do Império Romano do Ocidente e Oriente, pouco depois também houve uma primeira grande divisão no cristianismo, que é o Cisma do Oriente. Se dividiu o Império Romano, o Império Romano em dois, e a Igreja, houve uma divisão interna do cristianismo de o cristianismo católico e o cristianismo ortodoxo. O cristianismo ortodoxo é o que era a maioria dentro do Império Romano do Oriente. Desculpa, gente, houve um problema de luz aqui, mas já voltamos. Então, a Igreja Ortodoxa, ela é uma igreja também cristã, que manteve muitas características orientais da religião cristã. Enquanto o catolicismo, que se aproxima mais da cultura romana, para assim poder se espalhar pelo Império Romano, a Igreja Ortodoxa ela quis manter mais do caráter oriental, porque se a gente parar para pensar, o cristianismo vem do judaísmo, que o judaísmo é uma religião oriental. Então eles queriam manter mais dessa raiz judaica
nas suas tradições. Então houve certa, digamos, diferença de pensamento entre os líderes orientais e ocidentais, e aí houve esse cisma. Então, quando a gente fala de cristianismo no Império Romano do Oriente, é a Igreja Ortodoxa. A exaltação de seus imperadores também era frequentemente expressa na arte bizantina, apresentando-os como mediadores entre seres humanos e Deus. Tanto os líderes da Igreja como do Estado costumavam financiar diversos artistas para que eles promovessem suas imagens por meio da arte. Assim como os demais aspectos da cultura, a arte bizantina foi influenciada por diferentes civilizações ocidentais e orientais. Em termos de originalidade, a arquitetura foi um dos destaques da arte bizantina. Suas construções costumavam ter linhas curvas e incluíam grandes cúpulas. Aqui a gente tem um mosaico do século X, representando o imperador Justiniano, que é o da esquerda, segurando a Basílica de Santa Sofia, Maria ao centro, segurando seu filho Jesus, e o imperador Constantino à direita, segurando a cidade de Constantinopla. Aliás, turma, o nome Constantinopla vem por causa do imperador Constantino. É uma homenagem a ele. E agora, o direito romano. O conjunto de leis que deu origem ao direito romano começou a ser desenvolvido no século V a.C. Para submeter todos os habitantes dos territórios dominados a um mesmo conjunto de leis, o direito romano contribuiu para manter a unificação do vasto Império Romano, além de facilitar a administração do Estado. Para melhor organizar as leis que regiam o Império Romano do Oriente, o imperador Justiniano promoveu uma compilação de todas as leis romanas existentes, até então em um único documento, o Corpo do Direito Civil. A gente viu isso, foi ele, Justiniano, aqui no Império Bizantino, que decidiu compilar todas as leis que fez o Corpo do Direito Civil. O que a gente viu lá no segundo bimestre, veio desse momento. Ao longo dos anos, o Corpo do Direito Civil influenciou a criação do Código de Leis de diversos países, incluindo o Brasil, tornando-se uma das bases do direito moderno. Entre as principais características do direito moderno, que foram herdadas do Corpo do Direito Civil, destaca-se a universalidade do direito romano, o que significa que suas leis podiam facilmente ser aplicadas em diferentes casos, em diversas regiões. Por quê? Existiam muitas leis no passado que eram muito de costume, de cultura. Que, o Deus tal falou que era isso, então vai ser isso. O direito romano não, ele pega uma questão mais universal de, digamos, padrão. Por exemplo, quem matar vai ser preso. Quem matar vai ser preso. Isso você pode aplicar para qualquer povo. Não importa a cultura. Se matar, vai ser preso. Se não pagar o imposto, vai ser preso. Se você quebrar uma parte da muralha, digamos assim, vai pagar uma multa. São leis que não importa o porquê, elas estão sendo diretas. E assim podem ser usadas em qualquer situação, em qualquer região. A prática de interpretar a lei de acordo com cada caso julgado garantia mais flexibilidade às decisões tomadas nos tribunais. Além disso, houve a redução da quantidade de leis, bem como o direcionamento para assuntos mais relevantes. A formalização das ações judiciais, a monopolização da criação e aplicação das leis pelo Estado centralizado e burocrático foram outros atributos legados ao direito moderno. Ou seja, toda a questão de a pessoa roubou 1 quilo de arroz. Ela roubou 1 quilo de arroz e foi presa. Por que eu estou falando foi presa e não vai ser morta? É porque vai ter o julgamento. O julgamento é uma coisa que vem com o direito romano. A gente prendeu essa pessoa, ela fez uma coisa errada. Por que você roubou 1 quilo de arroz? Aí a pessoa pode falar, porque eu só e meu irmão em casa e ele está doente, a gente não consegue trabalhar, estava desesperado e roubei o quilo de arroz. E aí, eu viro para a pessoa, o juiz vira para a pessoa que foi roubada. O senhor tem alguma coisa a ver com essa falta de pagamento para o senhor que teve que roubar arroz?
Aí ele falou, eu pago para meus funcionários o que eu quero, não importa a vida deles. Ao juiz, ele podia, ao meu ver, pelas leis romanas, o direito de se alimentar é um direito para todos. Todos têm o direito de se alimentar. Por isso, o senhor, que recusou um pagamento justo para este cidadão, que vive ele apenas e o irmão, ao ponto deles não conseguir se manter de forma legal, eu declaro que o senhor é culpado pela pobreza dele e entrego o saco de arroz, mais 4 quilos de arroz para ele. O juiz podia fazer isso. Existe uma flexibilidade da lei, do juiz poder ver a situação e decidir o que é certo e o que é errado. Isso tornou, digamos, as coisas mais justas de serem vistas. Porque, todo ladrão tem que ser punido? Tem. Mas cada caso é um caso. Às vezes a pessoa rouba um alimento por desespero, porque ela está com muita fome. Você vai punir essa pessoa da mesma forma que pune um ladrão que rouba uma joia porque ele queria roubar a joia? Existem casos e casos e tudo tem que ser pensado. E o direito romano pegava isso tudo. Por isso que ele é básico para o direito moderno que a gente usa hoje. Agora sim, turma, a gente para por aqui a nossa aula. Vamos lá para o grupo. Eu vou passar uma atividade de aula pra gente. A gente vai fazer as páginas 282, 283. Tá, turma? Vamos lá pro grupo. Fazer elas. A gente vai fazer junto. Eu vou acompanhando vocês. E a gente discute questões da matéria, dúvidas e etc. Também, turma, pro Telegram.